Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diarreia, que é muito comum na infância, né? O que é a diarreia? A diarreia é quando ocorre um aumento na frequência das evacuações e uma mudança na consistência das fezes, tá? Isso é diarreia. Então, a criança está com diarreia, quando muda a consistência, as fezes ficam bem amolecidas ou aquosas e aumenta a frequência, tá? Bebês que mamam no peito não costumam ter diarreia, na verdade o cocô deles já é um cocô mole, com frequência individual. Tem criança que mama e faz cocô toda hora e tem criança que faz cocô uma vez por semana. Isso também não é constipação, tá? Então, crianças em aleitamento materno exclusivo não precisam se preocupar. A diarreia mais comum na infância são as diarreias virais, tá? Existem vários vírus que causam quadros de gastroenterite, que é quando tem uma infecção, as mães falam, eu morro de medo de infecção intestinal. Infecção intestinal são as famosas gastroenterites. Elas podem ser causadas por vírus, que é cerca de mais de 98% dos casos, algumas bactérias que são invasivas no intestino, tá? E até mesmo as verminosas também podem causar diarreia, Para quem ainda não assistiu o meu vídeo sobre as verminosas, eu vou deixar ele aqui, nos cards para você assistir. Enfim, a causa mais comum de diarreia nas crianças são as causas virais. São as famosas viroses, que as mães não gostam de escutar esse diagnóstico, mas virose é toda e qualquer doença causada por vírus. Os quadros de diarreia virais, eles são autolimitados, tá? O que significa isso? Ele dá e passa sozinho, tá? Dependendo do tipo de vírus, tem quadro variável, mas geralmente, costuma cursar com vômito no primeiro dia, segundo dia. A diarreia pode persistir mais tempo, tá? Então, pode dar febre também nos primeiros dias, que é muito comum. Quando que nós diferenciamos a diarreia, de um quadro viral ou de uma intoxicação alimentar, por exemplo, Quando às vezes a pessoa come alguma coisa que não cai muito bem, também pode dar diarreia, vômito e febre. Como que a gente diferencia esse quadro? A diferença é o tempo de evolução dele. Geralmente, quando é alguma coisa que a pessoa comeu, que a pessoa ingeriu, algum alimento estragado, que não caiu muito bem, geralmente dura um dia só, tá? No máximo 24 horas. Então, a pessoa pode ficar mal, desidratar, tem febre, diarreia, vômito. No outro dia, ela já tá bem. Provavelmente é alguma coisa que ela comeu, tá? Geralmente, esse quadro ele é causado por toxinas de bactérias que se encontram nos alimentos, tá? Então, eliminou aquela toxina, o quadro melhora. Os quadros virais, eles geralmente duram mais tempo, Como eu disse antes, geralmente dá vômito nos primeiros dias, a diarreia persiste por mais tempo. Um quadro viral, ele é autolimitado, dá e passa sozinho, pode durar de 2 até 20 dias com diarreia. Isso vai depender muito da imunidade do hospedeiro, da imunidade da pessoa, Os quadros virais, eles dependem muito da imunidade das pessoas. Qual que é o tratamento para diarreia? É a hidratação. A criança que não está vomitando, nós podemos hidratar via oral. Tá? A criança que apresenta vômito, você tem que ficar atento, porque o vômito e a diarreia, e quando tem febre também, ajudam a desidratar a criança. O que é perigoso na diarreia e vômito? É a criança desidratar. Tá? Então, a importância da hidratação oral nas crianças, ela é mandatória para a evolução e melhora do quadro da doença, Se a criança está vomitando, converse com o seu pediatra, Ofereça uma medicação para vômito, aguarde um momento para a medicação fazer efeito e ofereça água, soro oral, o soro caseiro. O importante é a hidratação.
As mães ficam muito preocupadas que as crianças não estão se alimentando. As crianças não precisam se alimentar, elas precisam se hidratar. Quando ela estiver melhor, ela vai começar a aceitar os alimentos. Então você oferece, não quer comer, não come. O importante é a criança tomar água. Se uma criança que está com diarreia estiver tomando bastante líquido, estiver fazendo xixi, não tem problema, ela vai ficar bem, tá? Então lembre sempre nisso, não se preocupe muito com a alimentação, preocupe-se mais com a hidratação oral. Os quadros de diarreia bacterianos, eles cursam de uma maneira diferente, tá? A criança fica prostrada, mesmo sem estar desidratada, porque a criança que está desidratada, ela fica bem caidinha, tá? Então tem que levar para o médico avaliar. Nos quadros de diarreia bacteriana, geralmente as crianças ficam prostradas mesmo sem febre. Pode aumentar o número de dias da febre e pode ocorrer sangramento nas fezes, tá? Nesses casos, apenas nesses casos, tem indicação de entrar com antibiótico oral, tá? Diarreia não necessariamente tem que ser tratada com antibiótico, apenas quando tem indicação nesses quadros de diarreia bacteriana. Tá? Caso contrário, a criança pode estar 20 dias com diarreia, tá bem, tá se alimentando, tá tomando água, não tá tendo febre, é viral. Ela vai dar e passa sozinho, não precisa de antibiótico. Nós usamos muitos os probióticos, tá? Que eles ajudam a restaurar a flora intestinal, né? Diminuindo o tempo de diarreia. Tá? Então procure sempre a orientação do seu pediatra, mas tenha sempre em mente que a diarreia nas crianças, o perigo é a criança desidratar, tá? Então é muito importante a hidratação oral, com soro oral, soro caseiro ou mesmo água, tá? Evite alimentos açucarados, evite sucos, tá? Porque isso pode piorar a diarreia, tá? Os alimentos muito doces pioram as diarreias. Refrigerantes, nem pensar. Refrigerante, na verdade, criança não tinha que tomar. Tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Tchau, tchau!